2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, diz assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Verso 3: Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Vamos até o 13. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como um vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro, até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Verso 11. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negaremos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém. Obrigado, Senhor. Que a tua palavra produza vida em cada vida aqui presente, Senhor. Produza vida na mente, vida no coração, e que muitos de nós possamos mudar prioridades, mudar atitudes que estamos talvez vivendo, não percebendo, estamos negligenciando aquilo pelo qual nós somos chamados. Nos ajude a discernir a tua palavra nesta manhã, Senhor. Para a sua glória nós queremos viver, para o seu louvor nós queremos viver, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos falar um pouquinho da introdução. O que Paulo está o que está acontecendo aqui? Paulo estava preso em Roma e praticamente já condenado à morte. Ele escreve a carta a Timóteo, seu discípulo. E Timóteo era um jovem. Se você leu a carta de 1 Timóteo, você vai perceber que Timóteo, de uma certa forma, era um pouco desmerecido por causa da sua idade, dentro de uma liderança um pouco, às vezes, mais velha. E Paulo diz: olha, não permite que considerem, seja firme, porque você é jovem, não, seja firme, faça o que você foi chamado para fazer, exerça a autoridade em você. E Timóteo também era alguém que enfrentava uma enfermidade, talvez uma enfermidade no estômago, e Paulo pede para que ele cuide dessa enfermidade. Então Timóteo, jovem, passando uma enfermidade, lutando talvez por uma enfermidade, tinha uma responsabilidade. Qual que era? Cuidar da igreja, ao qual Paulo, que agora estava quase a ser decepado, morto, vamos assim, martirizado por causa do evangelho, não estaria mais presente nesse cuidado das igrejas que foram fundadas pelo apóstolo. Então ele pega Timóteo, um dos seus discípulos, e dá a ele essa missão. Uma missão que não é fácil, uma missão que é difícil. Porque não estamos falando de uma igreja, nós estamos falando de várias igrejas. Nós estamos falando de vários lugares que foram estabelecidos pelo apóstolo Paulo. Então, antes da sua morte, o que Paulo faz? Ali sozinho, preso em Roma, não sozinho, mas recebendo algumas visitas de Lucas, e ele convida Timóteo que o visite, que traga o livro, que traga a sua capa. Mas a maioria do tempo de Paulo dentro de uma prisão, amém, irmãos? Presta atenção aqui, estou olhando para vocês, hein? A maioria do tempo de Paulo era um tempo de solidão, era um tempo total de solidão. Então Paulo, apesar de estar sozinho, ele não se preocupa consigo mesmo. Paulo se preocupa com o evangelho.
Ele está pensando nas vidas que ainda podem ser alcançados por meio da propagação do Evangelho. Então ele escreve essa carta a Timóteo, dizendo: Timóteo, continue isso, continue a propagar o Evangelho, continue a anunciar as boas novas e continue a cuidar da igreja de Jesus. Então Paulo escreve essa carta encorajando esse jovem, porque ele assumiria uma responsabilidade muito séria, uma responsabilidade que os jovens, na sua maioria de hoje, não assumiria, do cuidado da igreja, do cuidado do povo de Deus, de propagar o Evangelho, porque naquela época quem pregava o Evangelho de Cristo Jesus era perseguido. Diferentemente do nosso contexto brasileiro, a gente tem a liberdade de pregar em qualquer lugar. Pregamos no trabalho, pregamos na escola, pregamos na faculdade. Por mais que existe uma resistência, vamos assim dizer, não se compara com o que esses nossos irmãos viveram. Então Timóteo tinha que lidar também com os mesmos sofrimentos. Então Paulo escreve encorajando esse irmão. Ele faz um convite a esse irmão, a esse jovem. No verso 3, vamos lá para o texto. Ele diz assim: suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Jesus Cristo. Nós falamos muito, cantamos muitos, né, sobre exército. Foi bem profético. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. E se você olhar as cartas do apóstolo Paulo, você vai perceber que Paulo, ele tinha uma linguagem de militar. Paulo, ele sempre falava com essa linguagem militar. Nós vemos aqui até no próprio texto, ele falando sobre um atleta. Nós vemos Paulo falando sobre a importância de nos prepararmos, de nos estarmos prontos, vivemos debaixo de uma regra, para que nós possamos alcançar o nosso propósito com o Senhor. Então a linguagem de Paulo era uma linguagem, na sua maioria das cartas, militar. E Paulo, ele faz muitas ilustrações na sua carta sobre essa questão de militarismo. E aqui ele faz um convite a Timóteo. E qual é esse convite? Suporta o sofrimento. Ele está falando para Timóteo: suporta o sofrimento. Porque ele está falando dele, né? Suporte comigo os meus sofrimentos. Paulo está falando assim: olha, você viu o que eu passei por causa do Evangelho, você viu o que eu sofri, você viu o que aconteceu comigo e está acontecendo comigo. Então vem e suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Jesus Cristo. Eu estava falando com a pastora, lembrei de alguns adjetivos que a Bíblia dá à igreja. A Bíblia diz que a igreja é o povo escolhido de Deus, 1 Pedro 2,9. A Bíblia diz que a igreja é a família de Deus, Efésios 2,18. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, Efésios 1,22. A Bíblia diz que a igreja é o Israel de Deus, Gálatas 6,16. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo, Apocalipse 19,7. E tudo isso, igreja, são adjetivos que contêm uma verdade. Todos esses adjetivos é uma verdade. Nós cantamos canções aqui, né, que está vinculado a esses adjetivos. Família de Deus, noiva, né? Antônio Ciro, vem minha noiva. Alguns do Alessandro, né? Outras canções, a maioria das canções hoje que nós ouvimos são baseados nesses adjetivos. Hoje muito mais voltado para a noiva, né? Porque nós temos a esperança de que Cristo voltará e buscará a sua igreja, que é a sua noiva. Então hoje nós cantamos muitas canções e tudo bem, ok. Mas às vezes nós estamos romantizando a igreja. Eu não tenho nada contra as canções que são cantadas hoje, mas nós estamos romantizando na sua maioria das vezes. Isso tem gerado uma igreja apática, uma igreja sem propósito, porque a nossa esperança, de fato, é a volta do nosso Messias. Nós esperamos isso contentemente, mas às vezes nós vivemos esse comodismo apático. Não, ele vai vir, aleluia, ele vai vir, aleluia, ele vai vir. Ele vai vir, irmão, sem dúvida ele vai vir. Mas isso muitas vezes nos torna apáticos e sem propósito como igreja.
Irmãos, nós somos o povo de Deus, nós somos a família de Deus, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, mas nós também somos um grande exército de Deus. E é isso que Paulo quer que Timóteo entenda. Irmão, todo cristão é um soldado, todo cristão é aqui um soldado, todos vocês são soldados de Cristo. Todos vocês foram chamados para fazer parte desse exército. Nós vamos entender isso, que nós somos um exército de Deus. A igreja é o exército de Deus. E eu faço parte desse exército e sou um soldado. Davi entendeu isso, irmão. Quando Davi foi levar lá mantimento para os seus irmãos, que estavam lá diante da guerra com o exército de Saul, tinha um gigante chamado Golias batendo no peito e dizendo: 40 dias. E aí, ninguém vai me enfrentar não? E aí, ninguém vai me enfrentar? Ninguém vai vir aqui me enfrentar? Quando Davi foi lá e viu aquele Golias, aquele gigante, gritando. Crianças aqui, crianças, presta atenção aqui. Gritando, dizendo: não tem ninguém aí para me afrontar não. Davi, quando chegou com aquelas marmitas dos irmãos, falou: quem é esse cara que está gritando? Ah, é um gigante. Aí ele diz que quem vencer ele vai ter domínio sobre ele, mas se o povo de Deus perder, ele vai dominar sobre o povo de Deus. E Davi diz: o que ganha se vencer esse gigante? E falaram para ele quais seriam os ganhos, qual seria a bênção ao vencer aquele gigante. E aí ele vai até Saul e pede para que Saul deixe ele guerrear contra aquele gigante. E Saul coloca as armaduras dele em Davi, e Davi não consegue se movimentar. E Davi fala: não, eu não vou conseguir vencer esse gigante com essas suas armaduras. E eu sempre falo aqui, né? Eu já falei isso algumas vezes: ninguém vence gigante com a armadura dos outros, irmão. Ninguém. O que os outros viveu. O que você está vivendo, Deus está capacitando você para viver e vai vencer seus gigantes com as armaduras que Deus te deu. Não é com a armadura dos outros. Ah, mas fulano venceu com as armaduras dele. Deus está te capacitando para vencer seu gigante com suas armaduras, para a glória não ser dos outros, mas de Deus. Amém, irmão? E Davi vai todo pelado, no sentido de sem armadura para a guerra. Vai ele lá apenas com sua funda, passa no riachinho, pega 5 pedrinhas e vai diante do gigante. Irmão, isso é loucura. Davi disse, quando viu aquele gigante: você vem contra mim com espada, com lanças e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, a quem você desafiou. Então ele vai em nome de quem, irmão? Do Senhor dos exércitos. Vou ficar para cá para não. Ele vai em nome de quem? Do Senhor dos exércitos. Está lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 45. E queridos, nós precisamos entender quem somos. Nós, eu e você, somos soldados de Cristo, que juntos formamos um exército de Deus. Amém, igreja? Somos esse exército de Deus, irmão. Nós fomos chamados para a batalha. Paulo está dizendo a Timóteo: como eu fui um bom soldado, eu te convido a ser. Mas lembre-se, vai ter luta. Fala para o seu irmão: vai ter luta. Porque ele está dizendo: vem sofrer comigo. No reino de Deus, irmão, tem luta. No reino de Deus tem adversidade, tem inimigos, tem batalha. No reino de Deus tem peleja. Muitas vezes, como nós acabamos de cantar, parece que a gente está cercado, mas só parece. E tudo bem que esteja. Você olha para um lado, você diz: eu não vejo solução. Eu não vejo, olha para frente, eu não vejo solução. Mas o que Eliseu orou? Senhor, abre os olhos do seu servo. Nós precisamos ter os olhos espirituais abertos quando os inimigos nos cercam. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais estatalados para que nós possamos ver que maior é aquele que está sobre nós e não aquele que nos cerca, a igreja. Paulo está dizendo: vai ter luta, Timóteo, mas no final de tudo isso, o exército de Deus vai sair vitorioso.
para os soldados que aprisionaram Paulo ou que mataram Paulo, era loucura morrer por causa de Cristo. Imagina, cara, você vai morrer por causa disso aí. Você está sendo preso, você está sofrendo por causa desse Jesus que você está pregando. Cara, deixa disso. Você tem cidadania romana. Para que você vai morrer na mão dos romanos? Você tem direitos como nós temos direitos. Você vai morrer em nome desse Jesus Cristo. Abre mão disso. Paulo, irmão, sabia quem ele servia, quem ele pertencia. Paulo diz: morrer para Cristo é lucro. Se eu vivo é para Cristo, se eu morro é lucro. Porque ele sabia, igreja, que no final da história quem vence é o exército de Deus. Ah, mas o soldado de Deus foi abatido. Mas quem vence é o exército de Deus. Porque o sangue dos mártires é a semente da propagação do evangelho. O sangue dos soldados que foram derramados há séculos atrás nos alcançou, e o nosso sangue derramado vai alcançar novas gerações. Por isso que nós precisamos ter esse entendimento. Não sou apenas a noiva, mas eu sou o soldado de Cristo e eu faço parte do exército de Deus. Mas para se tornar esse grande exército, Paulo vai dizer: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Vai lá para o texto, verso 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, ou seja, dessa vida. Olha o que Paulo está falando para Timóteo. Ele escreve a Timóteo dizendo: olha, vem sofrer, vem ser um bom soldado como eu sou, vem ser um bom soldado de Cristo. Mas presta atenção, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios dessa vida, Timóteo. Irmão, Paulo não está dizendo que nós não devemos trabalhar ou fazer algo que nos traga benefício pessoal ou familiar. Paulo não está falando isso. Não está falando que a gente tem que deixar a nossa vida, tem que parar com tudo, que eu não tenho que fazer nada aqui, agora eu tenho que viver só orando, jejuando. Não, irmão, não é isso que Paulo está falando a Timóteo. O que Paulo está falando aqui é que você foi chamado para fazer parte do exército de Deus. E aquilo que você gastava tempo ou gasta tempo, que você na verdade perde tempo, você deve deixá-lo. Deixa de lado. Sabe as coisas que a gente gasta tempo que não deveria gastar tempo? Paulo está dizendo: olha, nenhum soldado ele se deixa envolver pelos negócios dessa vida. Você foi chamado, irmão. Nós fomos chamados por Deus. Nós se tornamos soldados de Cristo e fazemos parte do seu exército. E quando nós temos esse entendimento, nada nos prende, nada pode nos prender. Quando o Leozinho aqui serviu o exército, foi lá, fez lá, né? Falou: ó, você vai servir. Não importa o que você fazia, não importa o que você estava fazendo, não importa quais eram as coisas que você estava envolvido, acabou. Você agora faz parte do exército. Acabou. Ah não, mas eu tenho que cuidar. Acabou. Você foi alistado, você faz parte desse exército. O que você fazia agora vai deixar de fazer, porque agora o seu foco é servir o exército. Quem está entendendo isso, irmão? Porque tem muito irmão, tem muito soldado que não entende isso, que é um soldado que pertence a esse exército, mas as coisas da vida, as coisas que não deveria gastar tempo, está roubando esse soldado das atividades de Deus, de ser usado para a glória de Deus. Irmãos, quais são as coisas que nós precisamos abrir mão? Quais são as coisas que nós precisamos abandonar, que está nos impedindo de servir o nosso general? Quais são as coisas? O Léo teve que abrir mão de dormir até mais tarde, porque ele tinha horário para entrar. Que hora que você entrava, Léo? Que hora que você acordava? 4 horas da manhã, irmão. Então você acorda 4 para chegar lá no horário. E ai, se você chegar no horário, ficava final de semana disciplinado porque não chegava no horário.
Ah, e se você não fazia as atividades que era obrigatório fazer? Disciplina. E se um amigo seu lá do turno falhasse, pisasse na bola, todo o grupo sofria consequência. Era assim ou não era? Então, irmão, quando você falha como soldado de Cristo, você não prejudica só você, você prejudica todo o grupo, todo o corpo, toda a igreja. Porque você está falhando nesse exército. Nós temos a infantaria, nós temos, né, vários, devia ter estudado um pouco mais sobre isso, mas várias partes dentro do contexto militar. Cada um tem a sua função, cada um faz algo. Para quê? Para que esse exército se capacite e vença o seu adversário. E na igreja não é diferente, irmão. Cada um de nós aqui temos parte. Crianças, jovens, viúvas. Ninguém aqui é indispensável dentro do exército de Deus. Cada um na sua limitação, mas ainda é e faz parte do exército de Deus. Ah, mas eu não tenho o mesmo vigor dos jovens. Tudo bem, cada um tem o seu lugar no exército. Os estratégicos são os mais experientes, que antes de fazer pensam. Nós precisamos disso. Nós precisamos de você. A igreja precisa de você. Quem está entendendo, irmão? Mas quais são as coisas que nos roubam? Lembra da guerra? Na verdade ainda acontece a guerra da Ucrânia e Rússia. Eu vi alguns vídeos de homens que foram convocados obrigatoriamente, tiveram que deixar família, tiveram que deixar trabalho, tiveram que deixar tudo para servir seu país. Irmão, Deus não quer que a gente deixe tudo. Deus não quer que a gente deixe a família, Deus não quer que a gente deixe o nosso sustento, mas nós vamos analisar esse sustento. Está me afastando de Deus? Eu preciso fazer isso? Será que eu preciso fazer tanto, trabalhar tanto assim? Então é no excesso que a gente precisa meditar. É nas coisas, como diz o texto, nenhum soldado se deixa se envolver pelos negócios da vida. A preocupação nos faz envolver. Então, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais. Será que você precisa de mais? Será? Será que Deus não é capaz de te dar graça? Deus não é capaz de te dar, de abrir oportunidades para que você possa ter um tempo com Ele, comunhão com Ele, vida com Ele, levar a sua família para congregar? Será que Deus não pode fazer isso? E pode, você tem que orar por isso. Falar: Senhor, esse trabalho não está me deixando eu ter comunhão contigo. Senhor, me ajuda, me abra, dá uma oportunidade, Senhor. Isso, sabe, nós vamos colocar, queridos irmãos, aquilo que nos traz insatisfação no nosso coração para Deus. Apresentar para Deus as nossas necessidades, como diz Tiago. Senhor, eu sinto que esse trabalho, eu sinto que isso que eu estou fazendo tem me afastado de Ti, da comunhão, da minha vida como soldado. Me ajuda, Senhor, e o Senhor te ajudará. Agora não, gente, Deus entende. Deus não entende, irmão. Deus te alistou nesse grande exército e Ele quer que você o sirva, Ele quer que você se dedique. Porque como aqueles soldados da Ucrânia e da Rússia não tiveram escolha, nós não temos escolha. Você não tem escolha. Você só tem escolha. Eu posso escolher sim. Não, irmão, nós não temos escolha. Ele nos alistou nesse grande exército. E nós devemos viver para a glória dele. E isso, irmãos, é viver, é ser um soldado de Cristo. É entender que não temos escolha, porque a guerra ela é certa. O que está na Bíblia vai acontecer. Por isso Paulo vai dizer lá em Efésios 6,13: a guerra é certa, se revistam da armadura de Deus. Irmão, uma coisa nós temos certeza: existe uma guerra que vai acontecer, e a igreja estará mergulhada nessa guerra. E o que a Bíblia nos orienta? Se revista de Deus. Para quê? Para resistir o dia mau e permanecer inabalável. Então a guerra é certa, as lutas são certas. O que eu tenho que fazer, pastor? Como soldado, é se revestir de Deus. Para quê? Para suportar o dia mau, para resistir o dia mau. Amém, irmãos? É se revestir. E
E o que isso tem a ver com a ceia, pastor? Tudo, irmão. Olha para Jesus. Ele também foi um soldado, um bom soldado. Ele tinha uma missão, e a sua missão foi concluída, com muitas lutas e dores, sim, mas valeu a pena. Por que valeu a pena? Porque a mesa que nós estamos participando é fruto desse trabalho. Por ele ter sido um bom soldado, cumprir a sua missão, por ter sofrido o que sofreu, ter morrido jovem, apenas 34, 33, 34 anos, quase antes, um pouquinho antes de 34. É novo, irmão. Mas ele cumpriu a sua missão, ele foi um bom soldado. Ele não deixou as coisas dessa vida impedi-lo. Quando Pedro disse assim: Senhor, não deixe que isso te aconteça, ele disse para Pedro, seu discípulo: apartai-vos de mim, Satanás, vós que pensam nas coisas como os homens pensam. Então, irmão, nós precisamos entender isso. As coisas que estão nos afastando da nossa missão, como um soldado, e qual nós fazemos parte do exército de Deus, nós temos que mandar bater em retirada em nome de Jesus. Porque o texto aqui, ele está sendo claro. Nenhum soldado se deixa envolver pelo negócio da vida. Por quê? Porque aquele que se envolve muito com a vida não agrada a Deus. Porque olha o que o texto continua. Vai lá para o verso 4. Já que deseja agradar aquele que o alistou. O texto está falando assim: Serginho, Deus foi lá, pegou o Sérgio, o Espírito Santo foi lá, convenceu ele, abriu o entendimento dele, falou: agora você faz parte do exército, do meu exército. Você tem uma missão, você tem um propósito. E qual que é agora o entendimento que ele tem que ter? Eu preciso agradar esse que me alistou. Eu preciso viver para a sua glória. Eu preciso viver para o seu louvor. Eu preciso honrar o nome desse general que me alistou. Eu não tenho escolha. Eu não tenho mais agora. Não, eu preciso agradá-lo. E todos nós aqui fomos alistados, irmãos. Ele foi lá e pegou o nosso nome, escreveu no livro da vida e diz: esse é o meu exército. O nosso nome está no livro da vida. O nosso nome está no livro ao qual representa o seu grande exército. O que a gente vai fazer agora? Vai ficar dentro da igreja cantando: vem Jesus, amém? Não, a igreja é o exército de Deus. E Jesus diz: ei, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, porque a igreja é o exército de Deus. Irmão que tem medo do diabo, irmão que tem medo de macumba, irmão que tem medo que fizeram, ei, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Ah, o meu marido, a minha esposa, a minha vida, as portas do inferno não vai prevalecer. Nós somos luz, Deus nos colocou luz nesse mundo de trevas. E aonde a luz vem, aonde a luz está, as trevas é dissipada, irmão. Senhor, dissipa as trevas da nossa família, Senhor. Dissipa as trevas do entendimento dos maridos das minhas irmãs. Dissipa as trevas do entendimento das esposas dos nossos irmãos. Dissipa as trevas dos filhos dos meus irmãos, Senhor. Dissipa toda a treva da nossa família, dos nossos amigos de trabalho. Dissipa, porque nós somos a luz. E se nós estamos lá, toda a treva, Senhor, vai ser dissipada. Porque eu represento o soldado de Cristo, eu represento o exército de Deus. Somos o exército, igreja. A igreja hoje está omissa, a igreja hoje vive para si. As igrejas hoje não mais evangelizam, elas não mais pregam o evangelho. E eu não estou falando de sair na rua e levar uma plaquinha dizendo Jesus te ama, não, é com a vida, é entender de que cada irmão lá fora, cada irmão lá está sendo cegado pelo Deus desse século. Ele faz parte de um exército maligno, e se ele continuar naquele exército, ele vai ser destruído. E o que a gente faz como bom soldado? Mata ele? Porque a maioria de nós crente mata. Não, a gente vai lá e tira as vendas dos seus olhos. A gente leva uma bandeira de paz. Não estou falando de paz, de aceitar tudo, mas é dizer com a nossa vida de que existe um exército mais poderoso, e esse exército ao qual nós fazemos parte, que é de Cristo Jesus. E você vem que você vai servir um exército que nunca perdeu uma batalha.
E eu vou te contar, existe uma guerra lá nos últimos dias que vai ser tão poderosa, que esse exército, que vai ser a igreja, e vai ser minoria, vai ser um povo pequeno, mas ela vai vencer. Porque o exército de Deus tem um general, e esse general nunca perdeu uma batalha, e nunca vai perder. Então a nossa esperança está nisso, igreja. Você tem que trazer seu marido para esse exército, tem que trazer sua esposa para esse exército, tem que trazer seu filho para esse exército. Não é deixar em casa, não é deixar lá, não é você se curvar à necessidade às vezes do seu cônjuge, do seu filho. Ah, meu filho quer ficar em casa. Não, você vai e está lá. Porque lugar de soldado é no lugar do batalhão, né? Cadê o Muniz? Né, Muniz? Tem que estar lá no meio do batalhão, sendo fortalecido, sendo cuidado. É aqui que você é cuidado, é aqui que você é fortalecido, é aqui que você é tratado, é sarado. É quando alguém vai até você e libera uma palavra de cura sobre a tua vida. É aqui, é juntos, como exército de Deus, irmão. Agora tem soldado que quer viver sozinho, tem soldado que quer viver a vida, tem soldado que para ele tanto faz estar fazendo parte de um batalhão ou não, para ele tanto faz. Soldado isolado. E soldado isolado, irmão, no exército, ele é pego e morto, porque as trevas, ela não tem dó, ela mata. Soldado que fica sozinho é presa. Nós precisamos andar juntos como exército de Deus. Por isso Paulo diz: Timóteo, vem sofrer como um bom soldado de Cristo. E para de se apegar às coisas dessa vida. Irmão, para de se apegar às coisas dessa vida, irmão. Porque nosso desejo é agradar aquele que nos alistou. A partir de hoje é agradar a Deus. Não é agradar o marido, não é agradar a esposa, não é agradar o filho, é agradar a Deus. Ah não, mas você sabe como que é agradar a Deus. Ah não, mas você sabe como é que é, né? Minha esposa não é convertida. É agradar a Deus e não a homens. Deus é poderoso para converter o coração da sua esposa, do seu filho, da sua filha. Deus é poderoso para fazer isso. Confie em Deus. A nossa vida é agradar a Deus. Paulo diz, quando foi ali impedido de pregar, o João, Pedro também, falou: não, o que cabe não é agradar homens, não, o que cabe é agradar a Deus. Eu estou aqui para agradar a Deus, aquele que nos alistou nesse grande exército. E Jesus foi um bom soldado, um ótimo soldado. E o fruto disso é isso aqui, ó, mesa. Jesus foi um soldado perfeito, não falhou na sua missão e nos deixou exemplo. Ele disse para os seus discípulos: agora, ide por todo mundo e fazer o quê? Pregar o evangelho. Missão, propósito. Porque o que Jesus quer? Que a última mesa, um grande exército, esteja sentado nela. Que na última mesa, a família de Deus esteja sentada na sua mesa, desfrutando do grande banquete esperado por nós. Aqui, irmão, é algo simbólico, mas poderoso. Porque vai existir uma última mesa. Não vou dizer a última, mas vamos desfrutar dessa mesa. Mas uma mesa eterna, que nós vamos participar de um grande banquete. E quem vai estar sentado no meio de uma forma poderosa é o nosso Senhor Jesus. E nós estaremos com Ele assentados sobre essa mesa. Mas isso é para quem é soldado, irmão. Isso é para quem está vivendo, para agradar aquele que o alistou. Para de se apegar às coisas dessa vida. Para de se envolver muito com as coisas dessa vida, irmão. Faça o básico, trabalhe. Seja honrado pelo teu trabalho, honre a Deus no seu trabalho. Para de se envolver em coisas que você não tem que se envolver. Para de dedicar sua vida em coisas que não vai, às vezes, valer muito a pena. E você está esquecendo de fazer parte desse exército que avança. O que esse exército faz? Avança, amém, irmãos? Somos uma igreja que avança. Não uma igreja estagnada, não uma igreja apática, não uma igreja sem propósito. Uma igreja que avança. Quando você sair lá para a rua, lembre-se quem você é. É um soldado, é uma soldada. E onde chega a luz, as trevas, ó, vaza. E mais soldados são resgatados. Prega o evangelho.
Pregue as boas novas. Diga para os seus amigos, familiares que tem uma mesa espiritual nos aguardando em breve. Diga, pregue, fale. Ah, mas pastor, eu convido meus amigos a vir para a igreja. Irmão, pregue, fale. Vir à igreja é consequência. Pregue e fale. Permita que o Espírito Santo trabalhe na semente que foi semeada. Semeie a semente. Às vezes a gente está esperando que o amigo venha para a igreja, que o marido venha para a igreja, porque a gente acha que o pastor vai fazer milagre. Não, o mesmo Espírito que habita em mim, habita em vós. Semeie a palavra. Prepara um ambiente na tua casa. Semeie, ore com o seu marido, ore com a sua esposa, ore com os seus filhos, ore com os seus amigos lá no ambiente de trabalho. Você vai ver o Espírito Santo fazendo uma obra maravilhosa na tua vida. E só alistando soldados para esse grande exército que será sempre vencedor. Porque o nosso general é Cristo. Amém. Vai valer a pena viver como soldado de Cristo? Vai, ó. Aqui, ó. A mesa é a resposta para nós. Vale a pena ser um bom soldado. Lembre-se, para de se apegar às coisas dessa vida. Para. Começa a analisar o exagero e fala, parou. Eu tenho uma missão e eu vou cumprir essa missão. Amém. Vamos cear com esse entendimento. A mesa do exército de Deus está posta.